Reflexão sobre Mateus 5, 43, 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Há algo neste ensinamento do Evangelho que nos desinstala desde o primeiro contato. O mandamento, amai os vossos inimigos, não é apenas contraintuitivo, ele é, num certo sentido, escandaloso, porque desafia não apenas nossas emoções, mas toda a estrutura atual do instinto humano. Amamos naturalmente aqueles que nos amam, cuidamos daqueles que nos são caros, defendemos quem nos pertence, mas amar quem nos fere, quem nos ameaça ou nega, isso é outra ordem de realidade. Isso exige uma ruptura com o humano atual para abrir espaço ao humano espiritual. Neste trecho do Sermão do Monte, o Evangelho não propõe apenas um novo código de conduta. Ele nos convida a uma transformação interior. Ele fala a um povo que já conhecia a lei, que já havia escutado: amarás o teu próximo. E até ali, essa era a medida da justiça. O problema é que o conceito de próximo facilmente se restringe. O próximo é considerado o familiar, o parente, o membro da mesma fé, da mesma ideologia. Por isso Jesus rompe o círculo da conveniência e lança o olhar para além. Amar também o distante, o outro, o adversário. Essa proposta é radical, não no sentido de violência, mas no sentido de ir à raiz da existência. Ela exige um coração que já não ama por reação, mas por decisão. Amar o inimigo é um ato que não nasce do afeto, mas da liberdade, da grandeza interior. E isso só é possível quando se compreende o amor como fundamento e não como consequência. O Evangelho nos dá um modelo, porque Deus faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Aqui está o centro da nova ética. A bondade divina não faz distinção. A luz do sol não escolhe quem merece. A chuva não discrimina terrenos de ricos ou pobres, de bons ou maus. Ambos, o sol e a chuva, são símbolos da bênção e da fertilidade. São dados a todos, como expressão de uma justiça imparcial. Essa lógica é estranha ao espírito humano, que opera por trocas, merecimentos e retribuições. Mas o amor divino é graça, pois oferece a possibilidade de reconhecimento e mudança para aquele que é errado ou mal. Amar quem nos ama é algo comum, é natural ao homem atual, mas amar quem nos fere é sublime. E é justamente nesse gesto que nos tornamos filhos do Pai que está nos céus. Mas o que é amar de fato? O verdadeiro amor não é passivo nem conivente. Amar não é tolerar tudo, nem fechar os olhos diante do erro. Na verdade, amar verdadeiramente exige coragem, lucidez e, acima de tudo, responsabilidade diante da verdade e da justiça. O amor autêntico, aquele que brota de uma fonte espiritual elevada, não alimenta as fraquezas do outro, mas deseja sua elevação. E isso implica muitas vezes ser firme, ser claro, ser até duro quando necessário, mas nunca por vingança ou vaidade, e sim por misericórdia consciente. Quem ama de verdade não quer apenas agradar, mas deseja o bem essencial do outro, mesmo que isso custe desconforto ou confrontação. O verdadeiro amor não se apega ao bem-estar imediato, mas se orienta pelo crescimento, pela transformação, pela libertação interior. Amar não é abaixar a cabeça,
e aceitar tudo. Isso seria omissão, não amor. Isso seria comodismo, não cuidado. O amor que vem da luz contém também a severidade necessária para corrigir e impulsionar, tal como um mestre exige de seu discípulo, tal como uma mãe forte disciplina o filho para que ele não se perca. A severidade do verdadeiro amor não destrói, ela constrói. Ela corta os galhos secos para que a árvore possa florescer. Ela não humilha, mas desperta. Não acusa, mas esclarece. Isso é possível quando o coração já não busca o próprio interesse, mas o bem maior do outro. Portanto, amar é também dizer não quando for preciso. É erguer a voz quando o silêncio seria covardia. É corrigir com firmeza quando o erro ameaça o espírito do outro. Amar é querer ver o outro crescer, mesmo que ele deteste isso no momento, pois o amor verdadeiro é fiel à verdade e não ao afeto superficial. Essa é a grandeza do amor que se encontra no Cristo. Um amor que salva, não que afaga o erro. Um amor que liberta, não que adormece. Um amor que eleva, mesmo que para isso tenha de ser severo. Na lógica do mundo atual, o amor verdadeiro e gratuito é escândalo, porque ele fere o princípio da autopreservação, do egoísmo próprio. Mas o Evangelho não está propondo passividade, nem submissão ao mal. Ele está revelando que existe uma força maior do que o ódio, e que essa força pode nos preservar e recompensar melhor do que qualquer vingança. Quando oramos por quem nos persegue, deslocamos o eixo da realidade, tiramos o outro da posição de ameaça e o colocamos na posição de alguém que, como nós, carece de misericórdia. Isso não é negação do mal, mas superação da resposta natural ao mal. O amor aqui é um ato de lucidez espiritual. Não é sentimento frágil, mas decisão firme. É a escolha de não ser moldado pela dor que recebemos, mas pelo bem que escolhemos fazer. Nesse gesto, já não somos reféns das circunstâncias, mas co-criadores de uma nova realidade. O Evangelho nos pergunta: se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Aqui, a ironia, mas também desafio. Os publicanos eram vistos como traidores, corruptos, interesseiros, e ainda assim eles também sabiam amar, mas de modo estratégico, vantajoso, limitado ao círculo de conveniência. O homem que quer seguir Cristo, porém, é chamado ao mais, não levar em conta apenas o exterior, mas o interior. Saudar apenas os irmãos, isso qualquer um faz. Mas estender a saudação ao estranho, ao inimigo, ao distante, isso é sinal de quem procura viver numa nova lógica. Esse mais é a superação do ordinário, é viver além da média, é negar o conforto de uma espiritualidade cômoda e assumir o caminho de uma espiritualidade ativa, viva, porque só o amor verdadeiro, justo, severo, é capaz de transformar realidades. Por fim, o Evangelho arremata com a frase: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. À primeira vista, ela pode soar como um ideal inalcançável, como um convite ao impossível. Afinal, como poderia o ser humano, tão limitado, imperfeito e vacilante, alcançar a perfeição divina? Mas aqui está o segredo. Jesus não nos daria uma ordem absurda ou vã. Se ele nos convida à perfeição, é porque essa perfeição é de fato possível, desde que compreendida em seu sentido mais verdadeiro. Não se trata de uma perfeição estática, que nunca cometa erros ou falhas pontuais, mas de uma perfeição em movimento, de um estado de contínua purificação, de uma fidelidade ativa ao bem e à vontade de Deus. A perfeição de que fala Jesus não é uma condição mágica ou automática. É o resultado de um processo interno, constante, perseverante, baseado na boa vontade. O que nos leva a nos tornar perfeitos não é nunca errar, mas perseverar no anseio de acertar, levantar após cada queda com humildade e seguir caminhando com sinceridade. É isso que nos alinha com a vontade do Pai. Essa ordem é também uma promessa oculta. Se nos mantivermos no caminho do bem, com firmeza e pureza de coração,
Se nossa vontade for sincera e ativa, se buscarmos viver cada dia com mais retidão e amor, então sim, podemos nos tornar perfeitos aos olhos de Deus, não por mérito exterior, mas por transformação interior, porque a perfeição aqui é comunhão com a vontade do Altíssimo, é a maturidade espiritual que nos torna dignos de sermos chamados filhos do Pai. Portanto, este versículo não deve ser visto como peso, mas como meta nobre, não como cobrança, mas como chamado à grandeza interior. E grandeza não se impõe, ela floresce na alma que deseja verdadeiramente ser instrumento do bem. Esse versículo é, assim, um sopro de esperança. Nós não estamos condenados a permanecer eternamente presos às nossas imperfeições. À medida que vamos amando mais e julgando menos, servindo mais e exigindo menos, perdoando mais e retendo menos, vamos nos aproximando da perfeição. Que possamos, então, buscar essa perfeição. Não como conquista orgulhosa, mas como resposta grata por tudo que podemos receber. Pois aquele que nos amou quando ainda éramos inimigos ou imaturos, nos convida agora a sermos espelhos do seu amor. Não apenas quando é fácil, mas também quando é necessário.